A União Soviética, pela sua peculiaridade de ser isolada, produziu determinadas leis e regras que são muito bizarras aos nossos olhos. Comprar um carro, além de difícil, era demorado. Muitas vezes a fila passava de 5 anos. No entanto, alguns modelos de carro eram totalmente proibidos de vender à população em geral. E os motivos você vai conhecer nesse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, uma satisfação ter você aqui. E olha, se tem uma coisa que eu gosto de falar é de história, especialmente sobre os carros soviéticos, porque tem umas coisas que só aconteciam realmente lá. Então hoje nós vamos ter uma grande curiosidade histórica, já peço que você curta, se inscreva e sem enrolação, vamos para o vídeo. Caminhões, vans e veículos comerciais, mesmo os pequenos. Soviéticos não tinham acesso a comprar nenhum tipo de veículo comercial. Obviamente que eles existiam, mas estavam todos em posse do Estado. E o motivo é muito simples. Na União Soviética era proibido empreender. A palavra empreendedor, empresa, empreendedorismo era considerada quase que um xingamento lá na União Soviética. Claro, embora ela tenha passado por muitos anos, a União Soviética durou muito tempo, então nem todas as fases ela foi totalmente rígida, mas para o final ela estava um pouco mais tranquila. Porém, por muitos anos empreender era quase que um pecado lá na União Soviética. Então, para que você precisava de um veículo comercial se você não podia empreender, não é mesmo? E só a título de curiosidade, todo soviético precisava ter um emprego. Se você fosse pego sem trabalho, você podia passar 4 meses num campo de reeducação na chamada Lei do Parasitismo Social, ou também conhecida como Lei da Vagabundagem. Então lá não tinha brincadeira, todo mundo tinha que trabalhar. Só que o fato de não poder empreender gerava problemas até mesmo para os carros, porque afinal de contas quem quer cuidar da pintura, chapeação, mecânica, rodas, borracharia, já que ninguém podia abrir negócio nenhum. Tudo isso só podia ser aberto pelo governo. Eu já contei aqui sobre a cultura das garagens soviéticas, que basicamente era o seguinte: depois que você comprava o seu carro, você precisava comprar uma garagem. E elas normalmente não ficavam ao lado da sua casa, elas ficavam um pouco longe. Isso porque, como na União Soviética tinha escassez de muitas peças, se você deixasse o seu carro na rua e alguém tivesse sem um retrovisor, adivinha onde que ele ia buscar o retrovisor? No seu carro. Você ia acordar com o carro depenado. E o que facilitava muito isso é porque lá na União Soviética não tinham muitos modelos de carros. Em geral, eles eram muito parecidos e compartilhavam muitas peças. Então, o retrovisor de um, às vezes, dava em vários outros modelos. Lembrem que os condomínios soviéticos não eram produzidos com garagens. Os apartamentos eram feitos e cedidos para a população morar de maneira gratuita, mas não tinham garagens. E aí o que acontece? No final de semana, normalmente aos sábados, eles saíam cedo e iam até essas garagens para cuidar dos seus carros. Então estava ali você cuidando do teu carro, o vizinho cuidando do carro dele, etc. E ali eles trocavam experiências. Um que sabia mais de chapeação e pintura arrumava o carro de um, outro sabia mais de borracharia arrumava o carro do outro, trocavam ferramentas, porque afinal de contas não era muito fácil de conseguir, e com o tempo aquilo virou algo cultural na União Soviética. Então todo sábado de manhã as esposas sabiam que os maridos iam lá e ali já vinha uma vodka, já vinha um pepino em conserva, enfim, virou um ambiente da família onde eles cuidavam dos carros. Claro que sempre tinha um que se destacava mais por saber cuidar mais de uma parte do carro ou outra e fazia ali um dinheirinho extra, um por fora, o que era proibido pela União Soviética, como eu já falei. Só que desde que você não estivesse ganhando muito dinheiro, algo muito vultoso, normalmente eles não iam se incomodar com isso. Micro-ônibus e vans. Veículos assim também eram proibidos aos cidadãos, mesmo depois de usados pelo Estado. No último período da União Soviética, de 1985 e diante com a perestroika, o governo permitiu que as pessoas pudessem comprar caminhões e ônibus usados. Eles inclusive eram muito baratos. Muitas pessoas compraram na época, mas logo viram que eram muito caros de manter. Muitos deles foram abandonados em becos das cidades, deixando uma paisagem no mínimo triste. Gaz 13 e Gaz 14. Esse carro era popularmente conhecido como Gaivota e ele merece um episódio exclusivo aqui no canal, então já se inscreve para não perder esse episódio. O fato é que o Gaivota era um carro executivo e a partir de 1960 os cidadãos não podiam mais comprar carros executivos. Tá, mas então quem que usava esses carros? Normalmente cidadãos que tinham alto cargo no partido ou foram chefes de alguma grande estatal. Nesse caso, o carro era cedido para eles, mas eles não eram donos. Mas tinha uma exceção para você andar em carro executivo. Sabe quando?
no dia do seu casamento, cara, porque lá também os noivos gostavam de andar em carros, né, que chamavam atenção, bonitos, para fazer fotos e tudo mais. Então, como que você fazia? Você ia até o escritório do partido na sua cidade e dizia qual seria o dia do seu casamento. O governo então anotava e cedia para você no dia do casamento um carro executivo com um motorista. Tudo isso, claro, era gratuito, entre aspas, né? Porque às vezes tinha que rolar ali uma grana por fora para você conseguir. Mas era a única alternativa que você tinha para andar no carro executivo no dia do seu casamento. SUV 4x4. Até o aparecimento do Lada Niva e o AS 469, ninguém podia ter SUV 4x4, nem mesmo depois de baixado de alguma empresa estatal. O que era um problema, afinal ter um 4x4 naquela região não é modismo, mas sim uma necessidade. Aliás, tanto o AS 469 como o Lada Niva são produzidos até hoje e inclusive também terão vídeos exclusivos aqui no canal. GAZ 3102, o General. Esse veículo passou a ser vendido às pessoas em geral a partir dos anos 80 e quem comprava gostava de ostentar com ele. Isso porque antes ele era basicamente um carro de funcionários do partido de alto escalão, embora alguns astronautas ou cosmonautas tenham ganho alguns do governo. Agora imagina, cara, você tinha que ser astronauta para ter acesso a um carro desses. Carros estrangeiros, mesmo que de países socialistas. Carros estrangeiros em geral só entravam na União Soviética com autorização especial e normalmente quem os trazia eram os artistas soviéticos, escritores, pintores, dançarinos de balé, cantores e tal. Depois, quando eles se desfaziam desses carros, eles eram colocados à venda em uma loja específica onde somente carros estrangeiros eram vendidos. E aí qualquer um poderia comprar. Mas já sabe, né? Não teria nenhum tipo de peça de reposição. Que loucura, né? A União Soviética realmente tinha muitas curiosidades automotivas. E se você quiser conhecer mais delas, já se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que você costuma falar de carros. Como vocês já sabem, agora eu tenho o clube de canais, então se você quiser ser membro, você vai ajudar muito o canal. Não esqueça que nos comentários estão fixados links de bons livros sobre história automotivas e modelos específicos. Afinal, eu gosto muito de história e compartilho com vocês também os livros que eu costumo ler para aprimorar aqui os meus estudos. Muito obrigado e até a próxima.